Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. A minha meditação seria o capítulo 24 todo. Mas nós vamos ler um trecho pequeno e depois a gente vai tentar trafegar aqui e falar sobre a necessidade de termos visão correta. Nós temos ouvido, o Binério esses dias esteve conosco, e nós sabemos disso, nós até falamos essas coisas, tem que ter visão, mas precisamos entender como que é uma visão que Paulo fala, que ele não foi infiel à visão celestial. Então é importante ter visão, mas nós precisamos ter um zelo para ter uma visão direcionada, não ter uma visão equivocada, uma visão, como Paulo fala, quando ele está prestando contas lá e ministrando ao rei Agripa, ele fala que, ó rei, você precisa ser claro que eu não fui infiel à visão celestial. E é essa visão que precisa nos guiar, porque aí ela é eterna e ela é certeira, né? Todos temos algum tipo de visão. Então, que o Espírito Santo ministre em nossos corações essa manhã, visão celestial. Amém? Posso ouvir a voz de Deus. Volta aqui. Lucas, capítulo 24. Eu vou ler do versículo 36 até o 49. Falavam a eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Contextualizando, eles estavam reunidos no cenáculo, os discípulos de Emaús tinham tentado ir para Emaús, e eles estavam ali com medo dos fariseus, porque Cristo tinha morrido, e eles estavam todos frustrados, porque parecia que todo o sonho tinha ido embora. Então eles ainda falavam essas coisas sobre a crucificação de Cristo, todo aquele movimento. E Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Toquem em mim. Porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhe disse: vocês têm alguma coisa aí para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém. Irmãos, nós temos vivido dias que têm sido complicados, e às vezes a gente olha para o mundo e está complicado, e está uma frustração, e todos nós temos enfrentado batalhas que parece que são impossíveis, seja ela na área financeira, seja ela na área de saúde, seja ela em várias áreas específicas. Nós estamos num ano de eleição, parece que a gente olha para o Brasil e fala assim, não tem jeito, e não é? E um clima de, ao mesmo tempo, cansaço e às vezes uma falta de esperança real. Há expectativas, mas vamos ser francos, ou eu estou viajando, de que
aquela esperança de que algo realmente pode ser transformado, nossas vidas vão sair do lugar, Deus vem, vai transformarmos, vai nos levar a viver um propósito eterno. Parece que nós estamos vivendo dias em que a Bíblia não é tão prática, as promessas estão longe. Falar sobre Jesus vai voltar, aí que fica mais distante do real, porque cada dia as coisas vêm nos consumindo, decepções e dificuldades, e essa é uma realidade que o povo aqui em Emaús estava vivendo também, da falta de esperança, das coisas não estarem bem, às vezes olharem e não ver saída. Mas a palavra, antes de entrar profunda no texto, lá em Provérbios 29:18, diz que onde não há visão, o povo se corrompe. Se corromper não é só ir para o lado, perde o propósito original. Quando não há visão, a igreja se corrompe, e às vezes necessariamente não quer dizer que a igreja vai fazer coisas imorais, elas vão fazer coisas que não são socialmente aceitas, mas o povo de Deus vai viver na normalidade da agenda desse mundo. E aí a gente consegue viver igreja até sem precisar de Deus. A gente consegue fazer um bom louvor, uma música. A gente acha que se a gente tocar a música certa vai fluir, então quem está na música a gente pensa assim, não, se aqui não deu certo, eu pego um outro tipo e a gente vai trabalhando. A gente consegue trabalhar com a questão da palavra, organizar um bom ambiente. Mas o Senhor está nos chamando esses dias a resgatar, creio, a nossa visão celestial. Outra tradução fala que onde não há uma visão profética, que quer dizer uma visão que vem do céu, o povo fica sem freio, fica sem direção. Mas aquele que guarda a instrução é bem-aventurado. Então, um povo sem visão não é apenas um povo sem um plano, é um povo que perece. A Bíblia diz que vós pereceis por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. E aqui, quando a palavra está falando de visão dentro do aspecto celestial, a palavra, vou arriscar no hebraico, Shazon, não é Shazam não, tá, jovem? Shazam não. E eu não sei se é assim que fala. Razão, né, que o CH no hebraico, eu não vou perder tempo com isso não. Mas a palavra aqui significa revelação. Significa enxergar o que Deus quer mostrar. É uma visão que não depende de você, não depende de uma estratégia humana, não depende de um esforço humano, não depende da capacidade natural. Por isso que perece, porque a palavra que está dizendo, sem uma visão o povo se corrompe, está dizendo que não é uma estratégia, é um povo que não consegue enxergar quem é Deus, o que Deus está fazendo, discernir o que Deus está falando e para onde Deus está nos conduzindo. Então eu creio que é um tempo de que Deus quer resgatar em nós essa visão. Visão para o povo de Deus não é opcional. É a diferença entre perecer e ser abençoado. Porque Deus atua em cima dos seus princípios. Então eu creio, sim, e enxerguei que nós vimos várias vezes, já estudamos sobre a visão de Deus. Ela tem não são 4 visões, elas têm 4 pontos que revelam que nós estamos conhecendo aquilo que Deus quer nos mostrar, discernindo o que Deus quer nos revelar. O pecado inverteu a ordem, e por isso nós temos tanta dificuldade de ter uma visão celestial. Nós queremos partir do princípio inverso. Satanás, quando propôs Eva o pecado, vocês estão aqui comigo, amém? Ele não propôs Eva fazer tudo errado, é só inverter os valores. Né? Eu falo quando eu trabalhava ali na Brasil Center, eu usava muito isso no evangelismo, porque na Brasil Center ficava ali na Avenida Araguaia, né? Então você vem da Praça Cívica e desce a Avenida Araguaia.
O que Satanás quer nos levar a fazer é achar que nós estamos certos subindo a Avenida Araguaia na contramão. O cenário é o mesmo, vai ser os mesmos prédios, vai ser as mesmas coisas, mas está na contramão. E o que eu quero dizer com isso? Nós começamos a tentar ganhar a visão de Deus pensando em nós, na nossa visão individual. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim. E aí a gente se desgasta tentando achar o propósito de Deus para a minha vida. Porque se Deus me der uma visão, aí eu vou fazer algo. E aí, se eu fizer algo, eu vou agradar a Deus e aí a gente vai para o céu. Só que no plano de Deus, o projeto é inverso. A primeira coisa que nós temos que ganhar na visão é, primeiro nós precisamos ter uma visão do eterno. Então as coisas não começam em mim para fazer algo, para agradar a Deus, para realizar a obra de Deus, para chegar no céu. Amém? Por isso que às vezes a gente fica sem esperança, por isso às vezes a gente pensa que as coisas frustraram, e assim que os discípulos de Emaús estavam vivendo. Qual que era o contexto que eles estavam vivendo? Essa visão equivocada individual. Jesus tinha sido crucificado, morto, tudo parece que estava acabado. Quando a gente volta no capítulo 24 aqui, os versículos antes, eles estavam num caminho para Emaús, eles estavam retrocedendo para a sua vida natural, era onde era uma rotina. Hoje tem acontecido isso com muita gente, parece que elas se entregam a Deus, aí frustra, aí quer voltar para as rotinas. Pedro queria voltar a pescar, os discípulos de Emaús queriam voltar a uma normalidade desse mundo, e não tem jeito. Você que pertence ao Senhor faz parte de um plano eterno. Então, os 4 estágios que a gente tem, a gente começa num ponto de precisamos ter uma visão geral. A visão geral, uma visão eterna, ela começa no plano eterno de Deus. Nós precisamos ter o entendimento do plano eterno de Deus. E o eterno propósito de Deus, acho que até o Abner falou sobre isso aqui, e a gente vinha conversando sobre reforçar, propósito eterno de Deus é uma família. Deus quer ter filhos que sejam semelhantes a Jesus. Ele vai voltar para resgatar esses filhos, estabelecer seu trono nessa terra, e ele vai ter sua família, e nós somos parte da família de Deus. Esse é o ponto de partida da visão. É o propósito eterno. É ela que dá a direção para todas as coisas. Se nós quisermos uma visão saudável para a esperança e para uma vida de fé madura, ela começa nesse princípio. Porque quando eu tenho uma convicção do plano eterno de Deus, aquilo que é abalável não vai me abalar. Carlos ministrou domingo passado. Todas as coisas desse mundo vão ser abaladas. Quando é que tudo vai ser abalado e eu não serei abalado? E não quer dizer que eu não vou sofrer, que eu não vou ter medo, que eu não vou ter desconfiança. Está dizendo que eu não vou ser abalado. Nós não vamos ser destruídos a partir do momento que eu tenho uma visão do plano eterno. Essa é a visão geral. É a visão que vai permanecer, que ela começou na criação, vai terminar na consumação. Deus quer a sua família, e isso precisa estar revelado ao meu coração. E eu sou parte de um plano que não começa em mim, é de Deus. Eu fui colocado nesse propósito, naquilo que eu acho, naquilo que eu entendo que é o certo. Estou olhando aqui essa turma de jovens aqui, 17, 18, 19 anos. Moça, eles acham que eles são o rei do mundo. É eles que sabem tudo. A Helena deu uma risadinha ali, né? A gente viveu 50 anos, então gente é ultrapassada, é eles que sabem tudo. Porque às vezes o mundo traz. Mas a visão que vem celestial, ela é colocada por Deus, uma visão equivocada. Gerou uma frustração e virou um problema de não entender o que eles estavam vivendo. E olha só, começando numa expectativa errada, nós queríamos que ele liberasse Israel, eles perderam uma perspectiva de uma segunda parte da visão, que é a visão atual. O que é? Vamos voltar aqui e falar sobre isso. A visão geral é aquela visão eterna de Deus, que vai da eternidade à eternidade. Depois essa vem com uma visão atual. O que é essa visão atual?
é a visão para os dias, para os nossos dias, cada dia que tem. Quais são as visões de cada dia específico, de cada época? E eles não conseguiram discernir a época que eles estavam vivendo. Eles estavam com um entendimento correto da vinda do Senhor, do Messias, mas não era para aquela época que Jesus ia libertar Israel. E não quer dizer que isso não estava na visão geral. Mas como eles começaram na expectativa deles, eles não discerniram os dias deles. Então o que está acontecendo agora? Eles não estavam sabendo. Para eles tinha frustrado todos os planos. E Jesus estava ali. E por causa das expectativas pessoais, eles estavam impedidos de ver Jesus e de ouvir falando. E às vezes o nosso coração até queima. Nossa, a gente participou da reunião, foi no culto, Deus falou, nosso coração sai queimando. Mas os olhos estão fechados. E Jesus andou com eles e até pegar a ceia. Então eles precisavam discernir a visão de Deus, a visão para o dia deles. A visão geral, nós começamos na visão que Deus nos dá. Ela é revelação de Deus. Ela está pronta, antes da fundação do mundo. Ela não muda. E ela não vai se perder, porque Deus não perde o controle. Amém? A visão atual é a visão para cada tempo. Qual que é a visão para os nossos dias? O que Deus está fazendo hoje? A gente ficou louco quando um político perdeu uma eleição, que é o que a gente queria, e o Brasil parece que Deus perdeu o controle. O que Deus está fazendo nisso tudo? Jesus, que era o Rei Todo-Poderoso, estava sendo crucificado e morto, então acabou todas as coisas. A gente achou que era Ele que ia resolver, Ele não resolveu, vamos cuidar da nossa outra vida. Não, peraí, o que é que Deus está fazendo nisso? Há uma visão de Deus para cada tempo, há um propósito de Deus para cada época, há um propósito de Deus para cada momento da história. Se nós olharmos na história, olha só, né? A Bíblia diz que os filhos de Sacar, eles eram honrados porque eles discerniam o tempo. O que é discernir o tempo? É discernir o que Deus queria fazer com Israel naqueles dias. Então nós temos uma visão eterna que Jesus vai voltar, mas nós precisamos discernir o que Deus está fazendo no nosso tempo. Não basta saber o plano eterno, não basta saber aquilo que hoje está até teórico, né? Nem revelação a gente tem, mas Deus quer nos dar o ensino da nossa época. Se nós olharmos na Bíblia, Deus vem conduzindo a história para discernir em cada tempo o seu propósito. Nós vemos ali em Noé, teve o dilúvio, o tempo de Noé foi construir a arca. Nós não vamos Deus construir outra arca, não vai ter outro dilúvio, não vai ter outro momento daquele. Nós vemos na época de Esdras, onde o povo de Israel saiu da Babilônia, teve o ensino da lei. Nós vimos em Neemias a reconstrução dos muros. Neemias não foi ficar refazendo o templo. Aí a gente vem mais na história, a gente vê na época de Martim Lutero. Qual foi o tempo atual que teve Lutero? A reforma, o resgate da revelação de que a salvação vinha pela fé. Isso foi resolvido, hoje está claro, está resolvido. Isso foi um movimento daquela época. Jesus, na sua época, veio falar sobre salvação e graça e fazer uma obra que não podia ser feita. Olha só que interessante, esses dias o pessoal falando sobre escravidão. Vocês nunca incomodaram que algo tão absurdo que a gente vê hoje, Jesus não lidou com essas coisas? Porque não era para aquela época. Deus ia nos livrar da escravidão espiritual, da escravidão eterna, da morte eterna, para depois a gente resolver essa questão natural, porque tem o seu tempo. Na época de John Wesley, foi restaurado a visão de santificação. John Wesley já estava claro a questão da salvação pela fé. Na época da Rua Azusa, 1904 ou 14? 1906. Errei as duas. 1906. Houve um despertamento com o resgate do derramamento do Espírito Santo. Isso está liberado para nós, porque durante muito tempo, então, houve um despertamento do poder do Espírito Santo. E hoje, o que é que Deus está querendo fazer? Nós precisamos ganhar
a visão geral de Deus dentro do plano eterno, isso nos leva a entender o que é que Deus quer fazer hoje, no Brasil, no mundo. Um terremoto, a gente não é para ficar distraído com coisas, ou fatos, ou catástrofes, é discernirmos o que Deus está fazendo. Sempre teve guerra, sempre teve catástrofe, o movimento mudou. O que é que Deus quer fazer nos nossos dias? E nós precisamos dessa revelação. E os discípulos de Emaús, por causa de uma expectativa pessoal, não discerniram o propósito de Deus para ele, não discerniram o propósito eterno, não discerniram o propósito, a visão dos dias dele. Então, a visão geral de Deus, que é o propósito eterno, ele nos dá condição de ganharmos o entendimento da visão atual. A visão atual é os nossos dias. Nós precisamos conhecer a história, entender o aspecto profético que Deus prometeu, mas há algo específico para a nossa geração. Há algo específico para a nossa geração. Eles esperavam que Deus fosse redimir Israel aqui. Não redimiu, mas redimir Israel estava dentro do propósito de Deus. E quando é que esse negócio aconteceu de Deus de redimir Israel? Em 1948, voltou a nação. Olha que tinha um estado que realmente se tornou um estado autônomo, sem todas as intervenções. Então, e para atuar nos nossos dias, nós temos a comunidade local, que é uma visão específica. Qual que é o nosso chamado como comunidade? Deus tem uma visão para nós. Deus tem algo específico para cá. Deus tem algo que nós, como comunidade, precisamos fazer. Uma missão que nós precisamos cumprir. Por quê? Porque se não tiver essa visão, a gente vai viver algo que a gente está vivendo agora. Às vezes uma frustração, porque a gente começa a cobrar, a ver ou ter expectativa. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer isso, tem que ter coisa. Amém, e não quer dizer que está errado, mas qual é a visão de Deus para nós? Todos nós somos responsáveis e participantes disso. O que Deus está falando? O que Deus quer para nós? O que Deus quer nos conduzir? Semana, conversando com o irmão, eu fui me lembrando do Jamê de novo, né? Eu falo que o Jamê botou um ferro quente em mim, assim, igual aqueles filmes romanos, e ia estar ferido, está aqui. Nós mudamos de prédio. A gente veio para cá, que gostoso, que legal, a igreja poder reunir, a gente deixou tudo pronto. Ele perguntou, nossa, aqui está uma beleza, está uma delícia, está muito gostoso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês saíram daquele prédio lá do outro lado. Se Deus tirar a comunidade de Betesda hoje da cidade, vocês fazem falta? E aí, irmão? Deus tirar a gente do mapa, faz falta? Sabe que às vezes a gente responde assim, não, porque a gente está irrelevante. E eu quero dizer para você assim, faz. Porque se Deus está, ano que vem, 30 anos. Se Deus está segurando a gente por esse tanto de tempo, alguma coisa Deus está estruturando, vai fazer falta. Então, a gente tem que sair dessa perspectiva natural. Se eu falo que não faz falta, talvez é porque a minha visão pessoal está equivocada, eu não estou entendendo o plano de Deus, não estou entendendo o atual, e aí eu não estou conseguindo discernir porque eu estou no caminho errado. Faz falta, porque senão Deus já tinha tirado a gente daqui. Então, se Deus está nos sustentando com dificuldades, com batalhas, tem guardado o nosso coração, eu creio que nós estamos sendo estruturados para algo que Deus quer fazer nessa cidade, nós somos parte de um movimento nessa cidade. Essa comunidade nasceu em cima de uma palavra que era desentulhar poços, e tem poços que estão entulhados. Talvez nós estamos orando, eu creio, eu creio que esse desentulhar poços, para a nossa visão específica, tem dois aspectos. Poços são pessoas que conheceram a Deus, que experimentaram de Deus, que fluíram em Deus, que têm dons de Deus, que têm um chamado de Deus, que se foram machucadas, que foram feridas, e por causa de decepções, sofrimentos, de problemas, estão entulhadas com coisas desse mundo, mas é um tempo de Deus desentulhar e essa água que está aí dentro de você jorrar, porque o Espírito Santo habita em você. Ele é um rio de vida que está em nós, e se ele habita aí,
é nós que Ele vai usar. Esses discípulos aqui eram igualzinho nós, gente. Eles não acreditavam em Deus, acabou tudo, não vai funcionar, não vai prestar. A visão dos nossos dias, eu creio que nós estamos num tempo de que Deus está purificando a igreja, de que Deus está restaurando valores, de que um monte de movimento que a gente está vendo, de que um monte de mau testemunho a gente está vendo, de um monte de coisa que leva a gente para um total desânimo, é ou não é, Cristo? Cada dia que você abre a internet, ou um culto, alguma coisa, parece que dá um negócio errado. Nós tivemos uma enxurrada de notícia ruim uns dias atrás, que foi frustrante para nós. Quedas de homens grandes, de movimento como a Hope, 15 anos de movimento de oração, 24/7, quedas de líderes, quedas de homens, escritores famosos e tudo, com caindo de adultério, quedas e quedas, porque eu creio que Deus, estamos num tempo de que Deus quer nos derramar poder sobre a igreja, mas Ele vai tirar o homem do lugar, que é dele. Domínio é dele, poder é dele. Não vai haver protagonistas humanos, e por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus, conhecer Jesus, porque é Ele quem vai conduzir esse povo, e eu creio que esse é o tempo atual desse resgate. Os discípulos de Emaús estavam vivendo isso. E a visão individual, olha só como que a gente consegue perceber nesse texto para enxergar uma base bíblica para esse ponto, né? Nesse texto que a gente estava falando. O geral governa o tempo, que é o atual, que governa o específico, que somos nós como igreja, como família, que governa o meu individual. Quando eu ganho um propósito geral, eu enxergo os nossos dias, enxergando os meus dias, eu entendo onde eu me encaixo, onde a comunidade funciona, e eu entendo onde eu me encaixo no plano da comunidade. Eu faço isso porque eu faço com alegria e com paz. E aí eu vou, como Paulo diz, eu vou me gastar e me deixar gastar, porque eu sei que esse meu envolvimento está ligado a um projeto para afetar os nossos dias. E esse projeto para afetar os nossos dias está sendo direcionado por um plano que é eterno. Então não é furado, eu posso me desgastar, ainda que a gente morra, ainda que tenha perdas, mas no reino de Deus a gente ganha perdendo. Jesus foi para a cruz. E a perda de Jesus, de toda a reputação natural, o levou à glória de ser o Senhor de todas as coisas. Então, no fundo, essa ideia de perda, para nós, ela é meio fantasiosa. O que você tem para perder? Nós éramos condenados, destinados ao inferno. A Bíblia diz que inimigos de Deus, esse é o Evangelho. Mas Deus, na sua graça, o que quer dizer graça? Você não merecia, nós não merecíamos o bem, a gente não merecia nem às vezes a dificuldade que a gente está vivendo. Na sua graça, Deus enviou o seu Filho, Jesus, que é Deus, governar sobre todas as coisas, se submeter a um corpo humano, viver nessa terra, ser torturado, o pior de tudo, ficar isolado do Pai, para nos resgatar. Isso nos faz adotados por Deus como filhos de Deus, e o nosso coração precisa ser grato em cima disso, e essa revelação que está dentro do propósito eterno me traz segurança e graça para viver o sentido real da nossa vida. Qual que é o sentido da vida? Está todo mundo buscando isso. Então, creio que Deus quer trazer nesses dias clareza, porque a Bíblia diz que sem visão o povo corrompe, o povo fica sem freio. O que quer dizer isso? Fica andando aleatório, fica andando desordenado, fica andando para direções erradas, e Deus está nos chamando a ter segurança em andar na voz eterna, porque Ele tem algo nos nossos dias. Estou repetindo que é para a gente memorizar. Para os nossos dias, e nos nossos dias Ele tem algo para essa comunidade. Se Ele te trouxe para cá é porque Ele tem um plano na sua vida, porque Ele quer usar você em todo esse processo. Eu quero dizer que você é insubstituível, porque o que Deus colocou na vida de cada um
Deus vai fazer. Às vezes o problema não é que a gente está inútil, o problema é que a gente ou está no lugar errado, ou está enganado nas mentiras do diabo, porque Satanás colocou na cabeça de alguém que você, para ser alguém, para ser filho de Deus, você tem que fazer algo para agradar a Deus. E Deus se agrada de nós por causa daquilo que Jesus fez. Deus nos chamou para ser filho. E qual é o propósito de Deus? Formar Cristo em nós, para que nós sejamos a imagem dele sobre a terra. E quem é que define como que isso vai ser feito? Ele. Atos 13, quando a igreja estava primitiva, estava no auge, entendendo que a visão celestial tinha cumprido. O Cristo veio, a igreja levantou, e o plano eterno de Deus estava sendo feito. A visão para a sua época, para os seus tempos, houve uma dispersão, e eles saíram pelo mundo, porque era para pregar o evangelho, estabeleceu a igreja de Antioquia. Havia uma igreja estabelecida de um princípio local, e debaixo dessas direções, Deus vai e começa a revelar os planos individuais em Atos 13. A igreja, que era aquela igreja específica de Antioquia, numa visão específica clara, em obediência geral e do seu tempo, começa a orar e jejuar. E eles, orando e servindo e jejuando, o que é que o Espírito Santo faz? Vocês lembram do texto? Atos 13? Separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E graças a Paulo ter entendido isso, e o chamado individual de Paulo, o evangelho chegou a nós. Porque um chamado individual para Paulo era pregar aos gentios. E para Barnabé. Então, entendeu, queridos? Nós precisamos ter uma clareza daquilo que Deus quer fazer. De que o eterno governa o tempo governa nós como igreja, e isso direciona nossas vidas individuais. Se inverter essa ordem, a gente não frustra, porque o plano eterno é perfeito. A gente pode sofrer, mas não frustra, porque o plano de Deus é perfeito. E Deus quer trabalhar conosco. Começando por Moisés, começando por profeta, começando todas as coisas. O propósito de Deus está nos trazendo aqui hoje. O que nós estamos vivendo aqui não é algo nosso. Você não está participando de um culto porque a gente plantou uma igreja, alguém começou um trabalho e tem um salão, e a igreja é algo de Deus, de Jesus, legal. Nós estamos participando de um culto porque no plano eterno, antes da fundação do mundo, Deus sacrificou o Cordeiro Santo. Lá 2000 anos atrás, Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou, nos reconciliou com o Pai. Nós estamos num culto porque o plano eterno de Deus está funcionando, está em andamento. Nós estamos participando de um culto porque a visão atual de cada geração foi cumprida. O plano de cada época foi cumprido. Noé fez a arca, Moisés recebeu a lei, Elias levantou os profetas, os apóstolos cumpriram os seus papéis, Paulo no seu tempo recebeu um chamado naquela época para ir os gentios, o evangelho chegou a nós em cada geração. Deus usou Lutero, Deus usou John Wesley, os homens da história, cada um na sua geração foram fazendo com que essa palavra chegasse a nós, e nós estamos hoje podendo podemos cultuar a Deus, porque os céus estão abertos, o véu foi rasgado, e nós temos acesso à presença de Deus. E dentro desse movimento, Deus estabeleceu essa comunidade. Dentro dessa comunidade, Deus pôs a sua vida, e você está aqui hoje porque Deus tem um plano específico dentro da sua vida. E às vezes a minha dificuldade de entender o plano eterno de Deus para mim é porque eu estou começando em mim e não no geral. É só a gente inverter a ótica. E você fazer essa pergunta: como está a minha visão em relação a Deus, em relação ao tempo, em relação à vida? Como que eu estou vivendo? Eu estou sem visão? Desenfreado?
Ou minha visão está natural? Como que está a nossa visão hoje? Como que está a nossa... como estão as nossas, às vezes, emoções, nossas expectativas? Eu estou hoje fazendo parte de uma comunidade. Qual é o papel que essa comunidade tem na cidade, tem no reino de Deus? E às vezes quando a gente fala isso, parece que é ser grande, virar... Não, muitas vezes alguns irmãos falam que é um lugar de cura, pessoas podem vir, ser curadas nas emoções e depois ir para outro lugar. Qual é essa clareza que Deus quer para nós? Que nós temos orados e precisamos compartilhar. Aí você vai encaixar a sua vida. Aí vai funcionar. Vai começar a vir fruto. Vai começar a ter vigor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é fonte de poder. Ele é fonte de poder. Que o Senhor possa nos revelar essa sua visão, esses pontos, conseguir nos ajudar a ordenar isso, mexer no seu coração. Vamos ter um tempo de orar? Se algo, queria que todos, que algo mexeu no seu coração, ore. Estou querendo fazer quase o Carlos proibiu a Rebeca de orar, o Carlos de orar, mas não vamos fazer isso. Mas feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Se você entende que precisa dessa visão celestial, ore. Se você puder erguer a sua voz, intercedendo por nós como igreja, vamos ter esse tempo.